eu comecei ali a rodar na minha cabeça uma visão que Deus me deu, uma revelação que Deus me deu em 2019 da volta de Jesus. E é muito forte, queridos. É muito forte. E naquela ocasião eu vi o céu abrindo, eu vi o anjo, eu vi a trombeta, eu já relatei isso aqui. E talvez no momento de dificuldade você ache que Deus não está te olhando, e foi nesse momento de dificuldade que Deus me deu essa revelação da volta de Jesus. E hoje, fuçando a internet, eu vi algo muito interessante, talvez você também possa ter visto, que diz assim: o sal e o saleiro está indo embora. Vocês entenderam ou não? Vou repetir de novo. O sal e o saleiro estão indo embora. Isso quer dizer que nós que somos o sal desta terra, que salgamos esta terra, quando a gente for embora, aqui vai ficar sem sabor. Nós estamos indo embora porque Jesus está voltando. E vamos manter a guarda e a vigilância, porque a Bíblia fala que é num abrir e piscar de olhos, assim como um relâmpago que sai do Oriente, se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E a oportunidade que eu tenho de conversar com alguns irmãos aqui da igreja, na maioria eles relatam as dificuldades que eles passaram e estão aqui firmes. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar com a Sandra, eu e minha esposa. Coisa fantástica, Sandra. Quando a gente resgata e deixa Deus trabalhar na promessa e no sonho e no projeto que Ele tem pra gente. E aí, às vezes, as pessoas olham para nós e não imaginam o caminho de sofrimento e tortura para se manter na presença de Deus, para guardar o chamado de Deus. E muitas vezes esse chamado ele nos marca. Nós temos essas cicatrizes. É como ferrar o boi. Porque você ferra o boi, daqui a pouco o pecuarista vai lá, passa a pomada e fica somente as marcas. E qualquer coisa que acontecer com esse boi, o dono dele, a circunvizinhança vai conhecer que é de fulano de tal, por causa daquela marca que é de fulano de tal. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Nós vivemos o ano da fidelidade, nós vamos viver esse ano da fidelidade 2025. Mas nós temos uma marca, não que nós não sejamos gado, não é isso. Mas nós já temos uma marca muito antes disso viralizar, que nós temos a marca de Jesus, a marca do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos donos, nós pertencemos a alguém, nós pertencemos a Jesus de Nazaré. E todos aqueles que pertencem a Jesus de Nazaré, se você for ler a Bíblia, se você for conversar com o irmão, conversar com a irmã, você vai ver que todos eles têm um caminho de superação. Bem verdade é que muitos ficaram pelo caminho. Mas nós estamos aqui, nós vamos prosseguindo e vamos até o final. Então, falar de fidelidade, irmãos, não é muito fácil, é difícil falarmos de fidelidade. Porque a palavra, ela parece bonita, linda, fidelidade. 2025, ano da fidelidade. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi o tema do ano passado? Frutificar. Frutificação. 2024, o ano da frutificação. Se você for fazer uma retrospectiva daquilo que você passou em 2024, talvez você não tenha frutificado tanto. Talvez você não tenha chegado no nível que você queria de frutificação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Frutificação também é... Alguém lá na porta, por favor? E aí, Valdir? O fruto, a frutificação... Pode olhar para cá, irmão. Deixa que o Valdir cuida dele. Amém? A frutificação, ela vai levar um tempo. E essa frutificação, ela poderá não vir para sermos fiéis ao chamado que Cristo, ao comissionamento de que Cristo entregou a mim e a você. E essa fidelidade, ela vai exigir o seu sacrifício. É simples. Quando você casa, você vai fazer os votos. Na alegria, na doença, na tristeza, na alegria, na falta de dinheiro, com dinheiro,
na hora de comer cuscuz. E por falar em comer cuscuz, eu comi cuscuz hoje, muito bom, viu, pastor? E aí você manter a fidelidade daquilo que você declarou, é que são elas. Porque muitas vezes nós abandonamos aquilo que nós votamos e aquilo que nós fizemos, talvez pelas circunstâncias e dificuldades da vida. Aí você vai esperar 300, hoje é dia 2, né? Então, 360 e... Hoje é 3? 2, me ajuda, gente. Amém. É porque eu estou de folga do serviço, aí eu perco tempo, perco os dias. Talvez nesses 300, obrigado, Léo. Talvez nesses 363 dias você não vai ver a fidelidade, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Você vai alcançar a fidelidade daquilo que você propôs na sua caminhada. Olha o que diz Gênesis no capítulo 15, versículos 7 a 14. Deixa eu ver se a minha versão está igual a essa. Gênesis 15, 14, de 7 a 14. Se chegar aqui, vocês me avisam. Chegou? Amém. Glória a Deus. Diz-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar essa terra, que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Segura aí, Carol. Você está vendo como que Deus trabalha? Ele não chega simplesmente e diz, toma uma cabra aí, toma uma ovelha, toma um bode aí. Não, Deus tem a sua linha de trabalho. É de 3 anos. Vamos lá, toca. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio. Repita comigo, partiu pelo meio. E pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrino será a tua terra, descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Pastor, o que isso tem a ver com fidelidade? Então Deus faz uma promessa a Abraão, chama ele, em determinado momento da caminhada dele, ele então fala com Deus, como que o Senhor me chamou? Como que eu vou herdar tudo isso? Deus então chama ele e diz assim, olha, você vai pegar um novilho de 3 anos, você vai pegar o outro de 3 anos, você vai pegar a pomba e a rolinha, e você vai partir o gado ao meio, mas os animais não. Quando você partir esse gado ao meio, você vai colocar eles de frente. Vai colocar assim. É como se pegasse no meio, colocasse assim, assim e assim. E as aves que ele não partiu, ele colocasse assim. Então vejam que Deus está dizendo para ele que ele vai herdar uma terra, que a sua descendência vai herdar uma terra, que eles serão peregrinos por 400 anos, ele está falando do povo lá no Egito, que ficou 400 anos preso no Egito. E quando vier a libertação desse povo, eles irão sair de lá ricos. Eles irão sair de lá cheio da grana. E você vai aos seus pais e vai morrer em ditosa velhice. Então quando Deus chama ele faz todo esse sacrifício. Ele parte os animais,
põe um com o outro. Mas tem um detalhe. A palavra fala, nós acabamos de ler, que as aves de rapina, ela vem sobre este sacrifício, e ele então tem que ficar acordado para enxotar essas aves de rapina. Para dizer a elas assim, olha, este sacrifício, ele pertence ao Senhor meu Deus. Esse sacrifício eu estou fazendo conforme aquilo Deus me falou, conforme aquilo Deus me mostrou. E não foi instantaneamente que Deus se revelou a ele. Porque ele ficou a noite inteira velando por aquele sacrifício. O que eu quero dizer com isso é que, apesar dele ter recebido essa orientação de Deus e ter cumprido fielmente aquilo que Deus havia determinado a ele, ele precisou vigiar o seu sacrifício. Faz assim, se você está entendendo. Aplauda Jesus aí, irmão, me ajuda. Então não adianta nada se você não vigiar o seu sacrifício. Se você não for fiel ao seu sacrifício. Se você não tiver fidelidade com aquilo que Deus trouxe às suas mãos, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus revelou, se você não tiver fidelidade nesta caminhada, nesta jornada, desculpe, irmão, você vai ser fracassado, você vai ser fracassada. Razão por essa, muitos falam assim, Deus não me ouve mais, Deus não me atende mais, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está ouvindo a minha prece, Deus não está ouvindo o meu joelho, Deus não está ouvindo a minha angústia. Sabe por quê? Porque você não tem velado pelo sacrifício. Você quer uma resposta rápida, mas esquece de ser fiel àquilo que Deus trouxe às suas mãos. Sabe que tem horas que você precisa enxotar as aves de rapina do seu casamento? Sabe que tem horas que você precisa estar atento e vigilante para enxotar as aves de rapina sobre o teu chamado? Será que Deus me chamou? Será que Deus não me chamou? Será que Ele me comissionou? Eu estou passando por isso e tantas coisas. Eu acredito que Deus não me chamou, porque uma das razões que Eva foi enganada foi quando a dúvida entrou no seu coração daquilo que Deus havia, do projeto original que Deus havia colocado Adão e Eva na terra. Então a fidelidade, ele exige vigilância sobre o seu sacrifício. Nós passamos 5 meses aqui nessa casa. Eu não sei o nível de sacrifício que você fez. Mas certamente levantar R$1 milhão em 5 meses não é no instalar de Deus. Houve sacrifício da minha parte, da parte de vocês, da parte dos pastores, da parte da comissão, da parte de todos nós. E se você, por um acaso, fez isso com segundas intenções de que Deus vai lhe responder amanhã, cuidado. Porque Deus responde na fidelidade, não é na reclamação. Deus responde é quando você permanece. Deus responde é quando você realmente pode usar a palavra do livro de Romanos. Nada pode me afastar do amor de Deus, nem morte, nem tristeza, nem angústia, nem dores. Deus vai responder à tua fidelidade quando você tomar posse da palavra do Senhor sobre a tua vida. Vigie sobre o sacrifício que você fez aqui em 2024, de frutificar. E se você for olhar, querido, por outro ângulo, que talvez você não tenha frutificado ou tenha frutificado, você precisa observar este caminho que levou você à frutificação. Porque muitas vezes nós entendemos ou pensamos que a frutificação é quando nós temos um caminhão de coisas. Muitas vezes você conseguiu essa frutificação no ano de 2024 nas pequenas coisas, uma mudança dentro de você. E
E essa mudança, ela exige sacrifício. Quantas murmurações? Quantos não acreditaram? Eu acho muito interessante essas questões, porque aqui Abrão ele está só. E não tinha ninguém para dizer assim para ele: por que você colocou eles assim, 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 assim? Por que você partiu os animais no meio e os pássaros não? Então não tinha ninguém para questionar Abrão, ele tinha que crer. Ele tinha que acreditar naquilo que Deus falou para ele. Não é como o nosso tempo. Será que nós vamos conseguir? Será que nós não vamos? Será que nós vamos chegar lá? Será que nós não vamos chegar? Por isso, queridos, o seu sacrifício, ele será seguido da fidelidade do Senhor quando você se posicionar diante de Deus e dizer: eu fiz o meu sacrifício, mas no momento certo Deus vai trazer a existência ao meu favor. Porque depois desse sacrifício, que ele vigiou sobre o seu sacrifício, a palavra diz, vocês viram lendo, que ele caiu num sono profundo e numas densas trevas. Sabe quando é lindo e maravilhoso a gente dormir o sono dos anjos? Mas quando nós passamos por densas trevas, ou seja, quando nós passamos pela escuridão, é trabalhoso. Não tem quem passa pela escuridão se não sentir medo. É ou não é? Não tem quem passa pela escuridão se não sentir medo. Mas foi depois que ele enxotou as aves de rapina do seu sacrifício que Deus se revelou a ele. Olha, Abrão, a tua descendência será peregrina na terra. A tua descendência será escravizada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo para o escravo, mesmo numa terra peregrina, eu vou cuidar desse povo. Eu vou mudar a história desse povo. E eles sairão de lá milionários, sairão do Egito ricos. E foi isso que aconteceu. Mas pela fidelidade de um homem, por vigiar o seu sacrifício, Deus cumpriu a palavra dele. Então, fidelidade em 2025, ela vai exigir de nós postura. Porque não é simplesmente nós sacrificarmos, nós precisamos vigiar o sacrifício. Fidelidade em 2025, ela vai exigir de nós muito mais do que 2024. Sabe por quê? Porque 2024 nunca mais vai voltar. 2024, game over, já era, partiu, ficou para trás. E aí, sabe qual é o pensamento? Eu estou como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e estou prosseguindo para o alvo, porque é para lá que eu vou. Amém? Pode aplaudir a Jesus? Talvez em 2025, pela tua fidelidade, você vai ser muito mais provado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, permaneça. Eu sempre falo isso aqui, que não tem mais nada para provar a gente mais do que filho. Porque filho é o coração da gente. Eu já ouvi essa expressão batendo fora do nosso corpo. Filho é uma bênção para provar a gente em todos os sentidos. E talvez vai exigir essa mudança aí na sua vida. Sabe, queridos? Sabe quando nós fomos falar de 2024? Talvez você vai se lembrar de coisas, mas uma coisa que vai ficar marcada na sua vida são esses últimos 5 meses aqui nessa igreja. Eu vou estar aqui, não sei, com 100 anos, com 50 não, eu já passei dos 50. Eu vou estar aqui com 100 anos, com 120, com 80, não sei. Mas nós vamos estar falando desses 5 meses que nós passamos aqui, do milagre que nós vivemos. E aí nós não vamos falar da nossa fidelidade, nós vamos falar da fidelidade de Deus. Então 2025 te aguardo muito mais do que 2024. 2025 vai ser um desafio enorme para nós. Você sabe por quê? Porque nós vencemos uma guerra. E nós estamos
Nós precisamos estar preparados para a guerra de 2025. E que nós permanecemos fiéis ao Senhor. Que nós permaneçamos nessa fidelidade. Porque a palavra diz que o homem muda, mas Deus não muda. A palavra diz, queridos, que nós vamos, mas Deus é eterno. E nós podemos dizer assim ao Senhor: Senhor, se a tua fidelidade nos aguarda, aguarde a nossa também. Aguarde a nossa também, Senhor. Muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu histórico, muda a minha vida financeira. Oh, como eu tenho pedido isso a Deus. Eu acho que você também, né? Muda a realidade da minha esposa, muda a realidade da minha família, da minha casa, do meu trabalho. Vamos permanecer fiel, meu irmão. Porque Apocalipse diz o seguinte, que aquele que vencer é ao que vencer. Não é ao que fracassa, não é ao que está pela beira do caminho, é ao que vencer. Eu dar-lhe-ei da água da vida. E ela nos aguarda em Jerusalém celestial. Vigie o teu sacrifício. Não barganhe com Deus. Não barganhe com Deus. E você vai ver que no tempo certo as portas vão se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus sonhos, sobre os teus projetos. Porque Deus é fiel. Deus é fiel.